Bom dia. Estamos hoje aqui para falar sobre a poética de vanguarda, ou as vanguardas poéticas, como preferirem, em Mato Grosso, a partir das obras do Vladimir Dias Pino e Silva Freire. Eu, como o professor Aguinaldo mencionou, sou professor da UNEMAT, do campus de Alto Araguaia, e durante o meu doutorado eu trabalhei com poéticas visuais. Durante o mestrado que fiz na USP, trabalhei com a poesia de Alberto Caeiro e Manuel de Barros. Praticamente durante 10, 11 anos trabalhei direto com a poesia do Manuel de Barros. Coincidiu com o período que eu cheguei em Mato Grosso, que eu vim de Mato Grosso do Sul, e de trabalho na UNEMAT, com projeto de pesquisa, e ingresso no mestrado e coisa e tal. E para fazer o doutorado, em princípio minha intenção era continuar a trabalhar com a poesia Manuel de Barros, né, devido à vastidão da obra que o poeta tem. Faleceu porque a obra ficou, então o poeta tem. Mas aí, em conversa com a responsável pelo projeto aqui, né, do curso de extensão, a acadêmica Yasmin Nadaf, ela acabou por me convencer, poderia-se dizer, né, a trabalhar com Silva Freire, com Vladimir Dias Pino, principalmente Silva Freire, diga-se de passagem, né? Porque ela ocupa a cadeira 38, né? 38 é isso? 38, que foi do Silva Freire. E aí também a minha orientadora teve uma parcela de culpa quando disse: mas peraí, você quer ficar conhecido só como estudioso de Manuel de Barros? Para baixo? Tem como aumentar o volume aí ou não? Não entendi. E aí a minha orientadora também disse que quer ficar conhecido apenas como não lembro se usou apenas, eu que estou pondo apenas aqui, pode ser, né? Um pesquisador de Manuel de Barros, né? Falei que não, até porque realmente, né, eu trabalho com poesia, minha especialidade é a poesia. E aí aceitei, de fato, o desafio de trabalhar com poética visual. Termo, expressão que usei desde o começo, mesmo não tendo, digamos assim, né, isso em livros de teoria literária e coisa e tal. Só que, durante a minha vida toda de acadêmico, eu nunca havia trabalhado com poética visual. Sempre trabalhei com o verso discursivo, né? A gente acaba assimilando os conceitos do pessoal hoje em dia que seria do pessoal do poema visual, né? Então realmente sempre trabalhei com verso discursivo, seja ele clássico ou não. E era um desafio, porque a bibliografia que eu tinha até então, em mãos, né, lido, estudado, revisado, era toda relacionada a isso. E eu não tinha, também até então, lido sequer uma bibliografia de teoria, de estudos críticos. E teoria, menos mal, que acabei por descobrir que digamos, a principal teorização, as principais teorizações acerca de poéticas visuais foram feitas praticamente pelos próprios poetas, né? Então nós temos um Vladimir Dias Pino, por exemplo, que desde o início, né, teoriza. Mesmo o Silva Freire, eu diria, né, em termos das diversas publicações, e sobretudo em alguns poemas também, né, realmente, né, ele também teoriza, poderia assim dizer, tá? Conceitua, né, se preferir. E por parte, já que fiz um trabalho de análise comparatista, por parte dos concretistas paulistas, que trabalhei com Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Gnatari, numa perspectiva comparatista com Silva Freire e Vladimir Dias Pino. Tá? Então, foi esse, digamos, nesse bloco. Inicialmente não estava previsto.
Mas aconteceu que, na aquisição inicial de bibliografia, começaram a aparecer muitas publicações, né, chegando em minhas mãos, né, justamente do grupo paulista, ou relacionado ao grupo paulista, do grupo denominado Neugandres. Tá? E aí, ao ler também, comecei já a encontrar caminhos, né, ou possíveis caminhos para fazer essa relação comparatista entre, aqui em Mato Grosso, Vladimir de Espino e Silva Freire. Tá? Tanto é que eu acabei comparando Silva Freire com Haroldo de Campos, né, o mais cultuado dos três do Neugandres, tá? Como conhecidíssimo como teórico, como poeta, e cujo livro maior não é visual, não é concretista, que é o livro Galáxias, né, publicado em 74, que levou cerca de 10 anos para ser concluído. Tá? E foi justamente o autor que eu comparei no início, como eu disse, no decorrer, eu nem imaginava que fosse chegar a essa comparação, né, que fosse possível Silva Freire e Haroldo de Campos. Foi. Tá? Não sei quando, mas eu pretendo, né, um dia publicar minha tese em livro. Como tem muitas imagens, então realmente a publicação seria bem custosa, né? Então, só mediante editais de publicação para a gente conseguir publicar. E o Vladimir de Espino, eu comparei com Augusto de Campos, que é o mais icônico, né, o mais visual dos três paulistas, e Décio Pignatária. Tá? Então, quer dizer, foi dois contra um, vamos dizer, para poder suportar o Vladimir de Espino, né, realmente, né? Esses dois autores, e depois da minha fala, a professora Marinei, né, vai estar abordando trabalhos, jornais e revistas literárias em Mato Grosso, o surgimento do modernismo em Mato Grosso, parece, não é isso? Esses dois autores, eles, eu poderia dizer assim, né, eles ocorreram ou aconteceram, principalmente, esteticamente, porque houveram, diria, condições mínimas para que isso ocorresse, para que isso acontecesse. E essas condições se deram na primeira metade do século XX, justamente, né, com, vamos dizer, né, o incipiente modernismo em Mato Grosso, que demorou a ocorrer, que demorou a acontecer, que em termos de jornais e revistas literárias, se deu através da revista literária Pindorama, organizada pelo Rubens Mendonça, né, o principal responsável, se não me engano foi a semana passada, ou retrasada, que foi a fala aqui, né, sobre o Rubens Mendonça. Tá? Então, realmente, em 1939, tá, com alguns números publicados da Pindorama, foi uma tentativa, né, a primeira tentativa de alinhar Mato Grosso aos demais centros do país, sobretudo o Rio São Paulo, do ponto de vista literário. Tá? Ou seja, o modernismo iniciou-se a partir de 22, a Semana da Arte Moderna, e em 39, né, o Rubens Mendonça estava procurando este alinhamento estético. Vale dizer que, segundo, né, alguns estudiosos, entre eles estou lembrando aqui da professora Hilda Magalhães, né, dizendo que não teria sido bem sucedido. Né. Eu faço uma restrição a essa observação, ou a esse comentário, tendo em vista que, diria, na pedra fundamental foi lançada, através desse jornal. Tá? E somente 10 anos depois, em 1949, é que dois jovens, né, poetas, Vladimir de Espino e Silva Freire, fundaram o jornal Arauto de Juvenília. E o Rubens Mendonça, novamente, estava lá 10 anos depois. Né? Se eu cometer alguma impropriedade de dados e tudo mais, o meu assunto aqui, a professora Marinei depois esclarece que esse, de fato, foi o trabalho, o livro, inclusive, que ela publicou. Eu estou apenas dizendo isso, quer dizer, num intervalo de 10 anos, para alguma coisa acontecer. Vladimir de Espino chegou em Mato Grosso com 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade, né?
falo memória. Foram 14 porque foi a idade em que ele lançou o primeiro livro de poesias. Tá? Isso já é um fato novo, né? Se pensarmos aqui em termos não só de Mato Grosso, como em termos de Brasil, algum poeta lançar o primeiro livro com 14 anos de idade. Tá? E foram ainda poemas discursivos, né? Não foi, né, o Vladimir, né, que ficou conhecido como vanguarda. Só que esses primeiros livros do Vladimir Dias Pino, inclusive os 2 primeiros, né, foram motivos de uma dissertação, foram tema de uma dissertação de mestrado do saudoso, do falecido professor da UFMT, Sérgio Dalatti. Por sinal, foi a primeira vez, em 2002, se não me falha a memória, um evento que tivemos em Cáceres, durante umas férias. Esse é 2002, não, o Marinei, que está aqui presente, um seminário do mestrado, então, do Minter, em Cáceres, em pleno período de férias, um público pequeno, restrito, foi quando conheci eu tive contato a primeira vez com a obra, com o nome, né, eu diria até dizendo, não é nem com a obra, com o nome, né, do Vladimir Dias Pino, através de uma fala do Sérgio Dalatti, e que depois, né, no decorrer, quando fui trabalhar com pesquisa, eu acabei realmente lendo, relendo, cuidadosamente a dissertação, e confesso, ao longo do meu doutorado, tentei conseguir ou ir atrás do que seriam os originais da tese dele, já que ele faleceu 2 meses antes de defender a tese, e eu não encontrei, né, não sei quem tem, se ficou com alguém, etc e tal, né? Mas em suma, na dissertação, então, ele analisou os 2 primeiros livros do Vladimir Dias Pino, no qual defende que Vladimir seria, no Brasil, o principal, vamos dizer, né, principal representante, o autor que dialoga poeticamente com o poeta simbolista Mallarmé, Stéphane Mallarmé, poeta simbolista francês, né, que é uma referência para toda a poética visual do século XX, sem dúvida alguma, né? Então, como eu disse, mesmo sendo discursivo, o Sérgio Dalatti fez um texto brilhante, e não por acaso, diria com méritos, o próprio Vladimir Dias Pino, né, expressou por mais de uma vez que ele considerava o Dalatti o principal estudioso de sua obra, né, da poesia. Eu não peguei essa primeira fase do Vladimir, tá, para trabalhar. Eu peguei a partir das obras já visuais, né, realmente das obras do intensivismo mato-grossense, A Ave, Solida, Numéricos, só mencionei, que compõe a trilogia das obras do Vladimir, e é justamente sobre isso, ou sobre essa abordagem, né, que eu quero, aqui nesse espaço aqui, e procurar, inclusive, chegar, né, também à produção contemporânea do Vladimir. O Vladimir esteve aqui ano passado, a retrasada, né, que foi aqui recebendo o título na FMT, teve as atividades na Praça da Mandioca, né, aqui na Casa Silva Freire, e continua com a produção intensa, contemporânea, né, que, diga-se de passagem, ainda pouco estudada e pouco apresentada, salvo para quem esteve, né, como eu tive a sorte de estar na exposição organizada em 2007 no Salão 8 Futuro, no Rio de Janeiro, em que ele apresentou o resultado, né, nessa exposição da parceria dele com a Regina Cochin. A parceria, diz, na vida e na arte, né, sem dúvida alguma. Eu, nessa semana, por exemplo, eu passei para os meus alunos de Teoria Literária 1, alunos do Literatura Contemporânea, alunos do 3º semestre de Letras, em Altraguai, né? Alguns slides dos que passaria aqui, da Ave e Solida. Eu confesso que quando tive contato, os primeiros contatos que tive com a Ave Solida, eu pensei, eu vou estudar o quê? Fazer o quê com isso? Né? Meu Deus, o que é isso? E quando fui ler os estudos críticos, minha opinião não mudou.
eu continuei tendo dificuldades, tá, para compreender o que tinha em mãos, ou o que estava estudando, que em mãos não tinha ainda, né? O que eu tinha, inclusive, até então eram fotocópias, né? Artigos, pastinhas, diga-se passagem, que eu formei ou arrumei a pastinha a partir de uma pastinha da Soriasmina Data, né, novamente, né, que cedeu o primeiro material inicial, né, uma pastinha de Silva Freire, uma pastinha do Vladimir Dias Pino. E aí, isso num primeiro momento, o fato de estar com fotocópias, não me deu digamos, o conhecimento de que alguma das obras que eu tinha em mãos eram coloridas. E isso faz uma diferença, né, quando se trabalha com poética visual, no fato da presença da cor. A presença da cor, que diga-se de passagem, né, está presente nos primeiros jornais que, né, o Vladimir com Silva Freire, né, organizaram a partir de 49, né, o Arauto de Ganilha, Saram, tá? Então, e é uma iniciativa até então, como fala, inédita, tem estado esse trabalho com a cor em jornais. Tá? Mas também é bom dizer que os poetas de vanguarda dessa segunda metade do século XX, que é, né, o período que eu trabalhei, eles costumeiramente tinham que ir direto, vamos dizer, né, à fonte. Não tinha como encomendar um serviço, por exemplo, para um tipógrafo, que em geral os tipógrafos não sabiam fazer o que eles estavam pensando. Isso ocorreu com Vladimir Dias Pino, isso ocorreu com Augusto de Campos, lá em São Paulo, com Haroldo, Décio, etc. E tal. Ou seja, eles tiveram que, né, participar de todos os processos, todas as fases de produção. Certo? Então, eu diria que mesmo hoje, né, nos dias de hoje, né, seria difícil pensar numa versão, digamos, contemporânea, né, sobre essas obras. Bom, feito essas considerações, eu gostaria de abrir aqui com os primeiros slides, de mostrar aqui trechos que selecionei. Tá. Se bem que perde um pouco a tela, né? Tá. Como escolhi uma cor preta, vou estar lendo aqui trechos apenas do Manifesto de Intensivismo, que foi publicado na revista Saram, número 3, uma parte e a outra parte no número 4. É isso mesmo, professora Marinete? 3 e 4? Diz o manifesto: o passado da nossa literatura, na verdade, é quase um boato. Tem uma uninha de verdade. Essa uninha, por certo, é Lubivar Matos, Pedro Medeiros, algumas vezes. Pois bem, desse muro sujo, rabiscado de jardim de infância, a literatura, pode-se dizer, é uma árvore que nem vive do prestígio da sombra. E olhem, nunca tivemos um sonetista, embora nossos homens de pensamento preferissem, desde o início, uns versos fáceis ao estudo cansativo do ensaio. Fica dito que não temos ensaístas, mesmo agora até. Nossa literatura nem tem separação entre o romantismo e o simbolismo. Realidade que ocorria na época em Mato Grosso. É uma coisa plana, na altura do nível do mar. Comédia que diverte e irrita ao mesmo tempo. Chega até a ser ladeira. Nunca tivemos rumo também. Nunca tivemos correntes. Já ia me esquecendo. Nossos poetas são peões. Produzem um ruído de besouro. Rodam, não saem do lugar, decorando aquela música única. E pior é que quando se aprofundam dois dedos, a terra os obriga a parar. É pouco ainda. É sempre uma literatura improvisada, deitada, chocando pedrinhas. É uma espécie de artigo comprado em queima de fim de ano. De voz fina, fica assim parada, como se olhando imbecis. Em outras palavras, é conversa fiada. É velho cheio de desculpas e reumatismo. O intensivismo é símbolo duplo. Além da imagem, está outro significado poético. Por exemplo, aí vem alguns exemplos que eu tirei, que
faça a outra passagem. Os caminhos são assim, caminhos claros como a luz, que aparecesse por causa das portas que fossem abertas. Aqui os caminhos ou vêm, já que são luzes que vêm ao encontro dos que chegam, luzes e portas que foram abertas. As portas riem de contentes. O simbolista é um desenhista e o intensivista é um escultor. Para mim, esse que é um resumo, é uma síntese do que foi o intensivismo. O simbolista, que é uma referência, né, da poética visual do século XX, para as vanguardas da segunda metade do século XX, e isso está no Manifesto do Intensivismo, praticamente há quase 6 anos antes de iniciar o concretismo no Brasil. Tá? Do qual o Vladimir fez parte, né, da Exposição Nacional de Arte Concreta. Então, o simbolista é um desenhista e o intensivista é um escultor. Muito importante, né, bem sintética. Tá? A escultura é um desenho de todos os lados. O Vladimir já, fala, né, nessas frases aqui, já teorizava parte do trabalho dele que viria ao longo dos anos e até, eu diria, né, até os dias de hoje, inclusive. Né, se pensarmos nos diversos que ele tem, que são inúmeros, né, desde trabalhos, por exemplo, com o alfabeto, trabalho a partir de uma tipografia, né, do alfabeto, por exemplo. Ele trabalha só com a letra A, por exemplo. São milhares de variações possíveis de arte em cima da letra A. Tá? Eu estou citando isso aí porque essa arte, por exemplo, com a letra A, ele utilizou na abertura da exposição Contra Poemas, Anfipoemas, no Rio de Janeiro, em 2007. Tá? Então, o saguão da entrada era, você olhar para todo lado, aquele bando de milhazinho, um monte de azinhos diferentes, mas realmente não era um corredor, né, do mesmo. Mas também tem, por exemplo, milhares de trabalhos sobre a mulher, no caso, né, realmente, em pinturas, traços. Eu selecionei apenas uns aqui para mostrar. Continuando. Digo isso porque o simbolista, aliás, muitos simbolistas já usaram a comparação de um rio com um monge rezando. Ora, essa comparação o intensivista joga na cesta, ou publica numa coluna humorística, porque o rio poderá ir rezando com um monge, porém nunca terá a forma humana, mesmo olhando-o do ângulo mais especial. É bom lembrar que os simbolistas tiveram uma estreita relação no final do século XIX, na França, simbolistas franceses, com a pintura impressionista, né, que era uma pintura baseada em impressões. Assim, em geral, muitas vezes você não tinha definições, você tinha, seja de rosto, seja, né, de movimentos, então você tinha impressões de movimentos. E a poesia simbolista, né, dialogava com essas pinturas impressionistas e vice-versa, né? E aqui, né, quer dizer, como são pelo menos 40 e poucos anos depois, é natural que no manifesto intensivista, né, procure se dar um passo além do que foi o simbolismo. O simbolista aproveitaria a beleza poética da frase, esqueleto com a brancura dos cílios. Agora, o intensivista já procuraria usar essa descoberta poética de uma outra forma. Essa outra forma, de fato, né, que o Vladimir busca, né, as suas formas, e que o Silva Freire também diria a partir da própria estrutura do poema. Silva Freire, né, que utilizou blocos poemáticos, blocos semânticos, né, que seria uma espécie de estrofes, vamos dizer, mas não são estrofes propriamente ditas porque não estão configuradas como tal, exatamente como tal, como estrofes. Tá? E estrofes essas que são, blocos poemáticos esses, que são independentes. Tá? Eles podem ser lidos, podem ser analisados de forma independente e, inclusive, não necessariamente numa mesma ordem. Eu mesmo tive a oportunidade de analisar, a primeira análise que eu fiz de um poema do Silva Freire foi em 2007, se não me engano, final de 2007. Foi a análise do poema O Garimpeiro, o primeiro poema do livro Águas de Visitação. Tá? E ele possui 20 blocos poemáticos. Eu analisei 10, selecionei 10. Tá? Realmente ele foi realmente tranquilo, assim, né, nesse sentido. Foi publicado na revista Crioula, disponível online, revista da pós-graduação da USP, do Programa de Estudos Comparados. E no ano passado saiu em livro essa mesma análise, tá? Tanto e-book quanto também livro. Tá? Bom,
Voltemos, o intensivista é uma condensação emocional de uma liberdade para a sucessão de imagens criadoras de tantas consequências psicológicas, de imagens inesperadas, mas arrastando mistérios que se descobrem por detrás dos símbolos transparentes do primeiro plano, que é de se crer que não teremos uma dúzia de poetas intensivistas. Então, como em geral também das vanguardas, já se prevê que não vai haver um consumismo, uma proliferação de poetas intensivistas, como de fato não houve. Tá? E mesmo as outras demais vanguardas que viriam depois, como o próprio concretismo, neoconcretismo, poema-processo no final da década de 60, não tivemos assim, esse número assim, significativo. A literatura fora do intensivismo é mesmo reler escrevendo. É escrever o que foi lido. De novo, destaco essa parte aqui. A literatura fora do intensivismo é mesmo reler escrevendo. É escrever o que foi lido. Isso aqui, como disse, foi publicado no começo da década de... Desculpa, no começo da década de 50, eu ia falar década de 40, foi na revista Saran. Pode-se dizer que no final da década de 60, para ser mais exato, 67 até 72, quando ocorreu o movimento Poema Processo, partindo do Rio de Janeiro e atingindo diversos estados brasileiros, menos São Paulo, que o Vladimir e companhia não acreditavam que São Paulo estava tão impregnado pelo grupo paulista, Noi Grande, pelo grupo concretista, que eles não acreditavam que pudesse alguém fazer parte do Poema Processo. Então espalhou, enraizou Rio de Janeiro, Minas, Mato Grosso, etc. e tal, Nordeste, mas não teve representante paulista. Então, no Poema Processo, um dos principais elementos, uma das principais, digamos, defesas estéticas do Poema Processo é que o Poema Processo deve gerar ou possibilitar versões de obras, versões de trabalhos. Isso, como se não vai, é lá no final da década de 60, começo da década de 70. Aqui no começo da década de 50 já está previsto no Manifesto do Intensivismo. A literatura fora do intensivismo é mesmo reler escrevendo, é escrever o que foi lido. Tá? Então, essa proposta de versão, ou de versões, o Vladimir, por exemplo, poderia utilizar na redação da Ave, depois tem N versões da Ave, tá? Assim como também do livro Solida. Também há N versões do livro Solida, nas mais diversas formas. Vale dizer, registra aqui também, que os concretistas também fizeram isso, com relação ao grupo paulista. Eles têm N versões a partir de trabalho, publicados em livros, depois luminosos, realmente intervenções, adaptações para música e coisa e tal. Realmente, eles têm essa questão de trabalhar nas mais diversas expressões, que seria incluindo o visual, o visual, o auditivo e o sonoro, por exemplo. Pensando aqui no caso de um dos lemas do grupo concretista Noiganderes. Tá? E aí é a estaca zero como preferem usar, que então simplesmente o começo como desejariam outros. Seguiria saindo disso porque do contrário seria um estilo, nada mais. Encerra dessa forma o manifesto. Seria saindo disso porque do contrário seria um estilo, nada mais. Tá? Daí já é no Saran número 4, que saiu em 51, julho de 51. Tá? Então, é importante frisar que o intensivismo em Mato Grosso, no caso, praticamente meados na primeira metade de 1951, ele já surgiu com um manifesto, que é uma das marcas das vanguardas. As vanguardas costumam publicar um manifesto, tá? Para fincar posições, para apontar, como se diz, até mesmo diferenças com relação não só ao passado, como também, muitas vezes, com relação a outras vanguardas existentes. Então, o intensivismo ocorreu com um manifesto. Tá? Há quem diga, ou até questione realmente o intensivismo como movimento literário, como escola, o que discorda. Tá? Porque justamente,
o fato de trabalhos que se seguiram, não só desses próprios participantes, como também de outros autores, né? Então, possibilitaram avanços do ponto de vista estético, até chegarmos ao poema visual do final do século XX e até agora, hoje, do século XXI. Você pega na internet, digita poemas visuais, existem milhares de páginas de poemas visuais. Isso não existiria se não tivesse havido todas essas vanguardas, a começar do intensivismo aqui em Mato Grosso, a partir de 51. Tá? Então, por isso que, né, eu friso essa diferença. Bom, estou dizendo então que o intensivismo começou com um manifesto. O concretismo teve a Exposição Nacional de Arte Concreta, em dezembro de 1956, em São Paulo, com 3 poetas pelo Rio de Janeiro. Vladimir Dias Pino foi convidado em função do livro A Ave, tá? E lá apresentou já os primeiros trabalhos sob a forma de cartaz, vamos dizer, de Solida, e o Ferreira Goulart, né? Hoje um dos principais, né, críticos de arte no Brasil, né, membro também da Academia Brasileira de Letras, e o Azevedo, eu sempre troco aqui quando eu vou falar, acabo falando Reinaldo Azevedo, mas tem um colunista da Veja, né? Deus me livre. Então é o outro Azevedo aqui que foi, depois acabou indo para o lado dos paulistas, para o grupo Noi Grandes. Pelos paulistas, os 3, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Ignatário. Tá? Então foram os 3 de São Paulo, 3 do Rio de Janeiro, né? Juntamente com artistas plásticos e outros nomes escultores, né? E outros nomes das artes que participaram dessa Exposição Nacional de Arte Concreta, e depois, como disse, né, foi, segundo defesa dos integrantes do Grupo Noi Grandes, seria a primeira escola literária surgida no Brasil, ou o primeiro movimento literário concretista. Pois bem, e como não houve, eu diria, pessoas em quantidade suficiente do grande centro para apontar que teve intensivismo antes disso, né? Então, vendeu-se essa verdade. Só que, com essas 2 exposições de arte concreta, São Paulo e Rio de Janeiro, elas não chegaram a ter um manifesto publicado. Um dos motivos é porque foi preparado um texto, né, pelo Grupo Noi Grandes, os irmãos Campos e Décio Ignatário, e esse texto, o Ferreira Goulart não assinou, não quis assinar, se negou a assinar, não concordou da forma como foi, né, apresentado ou colocado. E por extensão, o Vladimir Dias Pino também não. Tá? O que aconteceu? O manifesto, podemos chamar assim, de um manifesto do concretismo, foi sair apenas 2 anos depois. Isso eu ouvi, né, do próprio Vladimir, né, reclamar, mas que vanguarda é essa? Não tem nem manifesto. Publica um manifesto 2 anos depois que aconteceu, né, aconteceram os principais fatos, e realmente é um elemento a se questionar. Né? Então, como isso? Uma vanguarda que surge a partir só de atos, mas não se concretiza. Ou seja, espera, né, sentar a poeira, em termos do ponto de vista estético, né, das primeiras impressões, para organizar. Bom, o resultado é que tem um livro, né, com uma série de textos, né, a contar do plano piloto, que é um dos principais textos dos concretistas do Grupo Noi Grandes, do Grupo Paulista, que teoriza, né, sobre o que seria a poesia concreta. A poesia concreta. Também é importante lembrar uma outra diferenciação. Né? O Vladimir, como, né, não só desde que intensivismo, como até lá vai chegar até o poema processo, até a atualidade, sempre defendeu o nome poema, não poesia. Sempre partiu justamente a partir da questão da forma, tá? Da expressão, da manifestação. Bem, vou deixar aqui para... Não foi possível apagar aqui mesmo, não? Não. Fica difícil a visualização, né, para quem está atrás.
O primeiro contato que eu tive com as obras A Ave Solida, como eu disse, né, a minha fala inicial, eu não compreendi, né, as imagens que eu tinha, por exemplo, que eu via, né, os estudos críticos, né, publicados, que foram difíceis de conseguir, diga-se de passagem, né, como o ABC da Vanguarda, a presença de Vladimir Dias Pino, Vladimir Dias Pino é a crítica dirigida a vestibular de 98, também da mesma Marta. E aí eu lia, como disse, né, os textos críticos, não, entendeu tudo novamente. E eu não tinha uma dimensão exata dessas duas obras, principalmente, né, A Ave Solida. Numérico, eu acabei ganhando um exemplar do Vladimir. Né? E foi justamente ao contemplar o volume em si, que diga-se de passagem, que eu não consegui nem pegar os livros. Tá? Eu pedi que o Vladimir, por exemplo, só tem a Ave, ele não tem Solida. Tá? E Solida eu consegui com a poeta Neide de Sá, a quem ele, né, depositou, né, a confiança de guardar a obra Solida. Tá? E é curioso que, aí que, vamos falar, né, diante da obra e diante do manuseio, né, da mesma, que começou como que, digamos, voltar um filme, né, e eu relacionar em relação à série de textos críticos que eu já havia lido sobre a obra. Ou seja, o que eu quero dizer é que em uma dimensão só é difícil de vermos, de termos essa ideia do que representa essas duas primeiras obras, que depois completada pelo livro Numéricos. Né? Esse sim eu tenho, né? Que Numéricos, a capa é esse aqui, do Numéricos. A contracapa. E aí, a página dentro do Numéricos, que é uma página em branco. O título você vai encontrar só na folha de rosto. Numéricos. E o nome do autor na segunda, a segunda folha. Eu me lembro até engraçado a questão de posição das vanguardas, que eu pedi, quando ganhei esse exemplar, que o Vladimir autografasse. Eu falei, não posso, não vou autografar para esse livro. Ele vai dar interferência no livro. Ele autografou o processo de linguagem e comunicação. Esse sim, né? Esse tem, né, uma compilação dos trabalhos do poema Processo, coisa e tal, né? E de diversos autores que aparecem, mas Numéricos ele não autografou. Ele daria interferência na obra. Tá? E essa, diga-se de passagem, como é a terceira obra, né, da trilogia do Vladimir, é a mais hermética, né, sem dúvida alguma. Não é à toa que o Álvaro de Sá, em 69, um ano depois de sair o Numéricos, ele publicou um roteiro, fala como que um roteiro, né, para explicar Numéricos. Realmente, mas o roteiro também não é tão simples assim, né, o roteiro de leitura. Tá? Bom, dito isso, acabou ficando claro mesmo aqui? Então ali é a capa da Ave, né, um dos exemplares, dos poucos exemplares existentes, que esse cara observe desde a capa, né, é uma espécie, vamos chamar aqui de uma espécie de cartão, um papelão, uma coisa bem mais dura, já vazado. Então nós temos ali, o duro que aqui não dá para ver os detalhes, tem, no caso, como se fossem, né, recortes na capa, né, então já tem elementos vazados desde a entrada. Então você tem que analisar desde, né, tipo de papel, cor, textura, profundidade, os recortes, as funduras, vamos dizer. Então uma série de elementos que começam a estar presentes. Tá? A Ave levou em torno de 3 anos para ser produzida, segundo Vladimir. Tá? E nesse período, quer dizer, né, como ela foi publicada em 56, então no mínimo, quer dizer, começou em 53. Em 53,
nenhum dos poetas concretistas paulistas ainda haviam produzido algum livro, diria, né, esteticamente desse nível, né, que possa ser colocado como uma ação ou como uma produção de artistas de vanguarda. Eles já haviam publicado, mas ainda livros, né, comparavelmente, né, discursivos, como também os livros ensaios de Vladimir Viaspino foram discursivos, né? E não por acaso, o Paulo Silveira, no livro A Página Violada, que eu conheci através da indicação da Cristininha, a Cristina, tá? Desde a primeira vez quando eu vi o livro, realmente encantei-me, né? A Página Violada, da ternura à injúria na construção do livro de artista, já na segunda edição, publicado pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele diz que A Ave é o primeiro livro de artista. Não do Brasil, não de Mato Grosso, do mundo. O primeiro livro de artista, A Ave. Tá? Hoje em dia é possível ter, realmente você tem um monte de autores que publicam, sai em caixinha, tudo bonitinho mais, realmente ainda estão, mas o primeiro livro de artista, de fato, foi produzido, foi escrito, como diz, né, todas as etapas de produção por Vladimir Viaspino, exemplar por exemplar, dos 300 exemplares. Quer dizer, participou de todas as etapas de produção, né? Então até isso contribuiu, diria também, a demora, né? Até preparar isso tudo, né? Para apresentar. Então, como foi possível me escurecer de vez, a utilização de papéis diferentes, como disse, né? De texturas diferentes, tá? A mão que está manipulando ele é da Neide de Sá, a poeta Neide de Sá. Tá? Na parte interna, que por exemplo, ó, que são uma espécie de grampos, né, que seria como hoje tem de pasta, essas partes de arquivo, né? Então, né, ele não é costurado, então no caso é furada e grampeado, aqui e aqui. Tá? Os tipos de papéis, como disse, na variedade de papéis. Eu confesso que eu fiquei curioso, né? Eu demorei para perguntar para o Vladimir por que essa variedade de papéis. O que ele disse que ele não achava em quantidade suficiente nos papéis que tinha. Aí ele começou a misturar, né? Quer dizer, a fazer essas experimentações, né? De tipos de papéis, de texturas, de cores, etc. e tal, né? Tá? E que dá um resultado estético, né? Um acabamento, dá uma unidade, né? Isso passagem. Importante disso do artista, né? Ter a ideia da unidade. Tá? Ali, por exemplo, ó, tanto a Ave quanto Solida, eles têm, os dois livros, né? Eles têm as matrizes, tá? Que seriam, vamos dizer, poderíamos dizer, seriam versos que se sustentariam como poemas discursivos, tá? Tanto a Ave quanto Solida. E aí essas matrizes são desenvolvidas. No caso da Ave, né? Elas são desenvolvidas, mas não linearmente. Aqui mesmo, nas primeiras páginas, tem... vou ter que ler, porque ali não dá para ter a visão direito. Tá? Então você tem, lá em cima, a ave voa dentro, embaixo de sua cor. Então você tem uma primeira página, né, esse verso matriz, disposto, né, não só, né, fragmentado, com fontes diferentes, com tamanhos diferentes. Tá? E na folha de baixo você tem uma versão gráfica do mesmo poema. Tá? Então, o conceito de versão, né, que já foi apresentado antes, no Manifesto do Intensivismo, tá? Começo da década de 50, vai aparecer aqui em Ave, vai aparecer em Solida, vai se repetir ao longo, né, e que depois os concretistas também irão, né, utilizar a rodo, né, para essas versões, né, de trabalho. Tá? Aí, novamente, né, essa aqui é a versão gráfica, né, daquela primeira matriz, né, poderíamos dizer assim, do primeiro poema. Tá? Então, para a compreensão e entendimento, né, não só do intensivismo, do concretismo, das vanguardas em si, é importante termos, né, já que os versos, os poemas não são discursivos, nós utilizarmos a memória discursiva. É fundamental.
Porque a partir das primeiras impressões que foram apresentadas, né, elas irão se repetir nas mais diversas manifestações e versões. Gráficas, né, geométricas, no caso do Vladimir, e... Pois não. Uhum. Ah, sim. Quando eu falei aqui de tamanho de fonte e disposições, novamente aqui, né? Aí você tem. Aí eu vou ter que passar um pouco rápido para ir para outra parte. Então, aí quando fala de cores diferentes, né? De traços, de linhas, de perfurações, de profundidade, tamanho de fontes, tá? Então isso ocorre com relação ao livro A Ave e que depois também no livro. Já entrando aqui em Solida, daqui foi uma anotação que eu peguei lá, agora não me lembro com ele mesmo, já foi com a Neide Sá, algumas explicações sobre Solida. Diz, não tem acentuação a palavra solida, porque o som nesta organização não tem a mínima importância. E o que é válido é a negação ou a positivação do espaço. Então, qualquer sinal no espaço tem um valor autônomo. Aqui eu quero aproveitar para dizer um outro elemento que é fundamental para pensar no trabalho do Vladimir Dias Pino, né? A questão do som. Ele expressa, né, ou há essa orientação aqui, que segue até hoje. Durante a apresentação da exposição Contra Poemas e Anfipoemas, né, estavam sendo projetados em 5 paredes diferentes, 3 ou 4 salas diferentes, né, cerca de 1000 slides em cada uma das projeções. 1000 slides, com tempo de 7 segundos entre um slide e outro, que foi o total da exposição, né, Contra Poemas e Anfipoemas. E não havia trilha sonora. O Vladimir não gosta de som. Não sei se não tem uma explicação por que isso, né? Você que tá pensando, não, sem som, dá interferência, tá, né? Ele tem uma bronca de som, né, em relação a essa questão. E aí que já está expressa por a palavra solida, porque solida não sólida. Uma das versões até parece com acento, né? Tem, Marília? Por causa do som? Não? Tá. Bom, aqui são orientações do poema, de novo, daqui já apareceu. Solida. Que ele chama de palavra geradora. Eu falo ele chama, na verdade, teve a participação intensa do Álvaro de Sá, né? O Álvaro de Sá, dá para aumentar? Dura que não tem como, né? Deixa eu ver se tem. Não tem. É que se tivesse falando de fato aqui escuro, daria para ver um pouco mais. Mas eu lerei o que está ali no texto. Então, solida, palavra geradora. Escolhida a palavra solida de 6 letras, número triangular, para formar outros 9 vocábulos. Assim, 9 quadrados de páginas soltas formam um outro quadrado maior e a palavra solida fica apenas com matriz na capa. Fora das páginas, entre aspas, é o poema palavra livro. Poema palavra livro. Tá? Então passamos a ter alguns conceitos, né, dessas vanguardas da segunda metade do século XX. Poema palavra livro. Aí alguns vêm e dizem, tem um livro-objeto, tem um objeto-livro. Né, eles diferenciam que são distintos. Né? Aqui tem algumas imagens, né, como dizendo, de fotos do Solida. Como disse Solida, o Vladimir não tem um exemplar em casa. Ficou sem, né? E nem ele sabe, né, a exceção desse que ele deixou com a Neide Sá, quem mais tem? Né? Não sei se alguém aqui conhece, né, alguém que tem algum exemplar de Solida. O Solida, essa aqui que aparece já a publicação. Ué, legal, não sabia disso. É?
O Vladimir me ficou assim, eu ainda perguntei, mas quem que tem? Tá? Eu estive na casa da Neide, quando foi explicando, dando as orientações. Né? Eu soube, inclusive, né, uma das últimas visitas que eu fiz na casa da Regina, que tinha entrado assim, um leilão, o Solida, que estava por R$3.000, né? A ave não é a Solida, não? A ave? É? Então é a ave. Solida, no caso, foi publicada, essa versão que tem aqui é a caixa, na caixa de poemas, né, em 68. Bem depois, né, 68 mesmo, é isso? Bem depois da apresentação durante a Exposição Nacional de Arte Concreta. Né. Só como disse, houveram várias versões, né, desde a Exposição da Arte Concreta. Essa que aparece na foto, de imediato a Neide tratou de esclarecer, olha, não tem, estão vendo esses círculos aqui, ó? A caixa original não tem, certamente o da Arte também não tem, né? Então é só o título Solido, centralizado, né, aqui na caixa, né? Isso aqui foram marcas de copo, de garrafa, alguém que deixou em cima e ficou desse jeito, né? Então, acabou dando uma interferência aqui, né? E tem, Solida, houve ainda uma radicalização em relação à ave, né? Então você tem uma matriz, né, que é essa matriz jadora, a única página que tem texto, propriamente dito, né? Que é solida, solidão, solida, sol, saído da lida do dia, tá? Isso tudo está aqui, ó, tá? É a única página. A partir da segunda página já há uma desfragmentação do alfabeto em sinais, né? Alfabeto em sinais de pontuação. E aí passam novamente para as versões, né, gráficas, que é geométrica, geométrica, e até chegar a bidimensional e tridimensional, tá? Das versões de Solida. Aqui está um close aqui um pouquinho, né, aqui que está dizendo. Solida, solidão, solida, sol saído da lida do dia. Tá? Esse procedimento, espaço, né, espaço-temporal, né, é um procedimento de passagem vem desde, começou lá no simbolismo com o Mallarmé, né. É bom frisar isso aqui, em que as vanguardas, né, da segunda metade do século XX intensificaram. Aí a coisa disse, né, aqui já está escuro, imagina aí para vocês verem. Então só a palavra sol e um O aqui visível, o resto já são sinais de pontuação. Aí você tem a página, confrontando aqui a página, ainda com letras, e aqui a página já, o alfabeto desfragmentado. Substitui por vírgula. Aqui já é uma das versões, né, gráficas, que aí é possível ver, né, como disse, aquela questão da memória discursiva que eu disse. A partir da primeira leitura, você faz ou monta, né, outras leituras a partir da primeira. Eu não mencionei, mas no caso da ave tem 6 ou 7, né, já Solida é uma só. A partir dessa palavra geradora. Então, a partir daqui, você já começa a ver variações, que é o que tinha lá, começa a ver nas versões gráficas. Tá? Aí eu vou sair aqui meio rapidamente, porque senão eu não chego aqui no... Aí já são as versões, né, que eu disse, geométricas, tá? Utilizando as mais diversas formas. Tá? Agora que eu sei que a Cristina tem um exemplar, não sabia. Aqui já é a versão, né, montável, né, que começa a se tornar tridimensional. Aí, ó. Disso, em 72, o Augusto de Campos com o Júlio Plaza, por exemplo, irá montar a caixa preta. 4 anos depois, sai publicado. Né? Só que o que fica, o divulgado, o que está, por exemplo, na história, você vai encontrar nos livros, você encontra propaganda muito da caixa preta, mas você não encontra da versão do Solida, assim. Sim.
as versões que eu mencionei, né, então, diversas, no mesmo, variações, né, são as versões, aqui publicado no livro Processo, Linguagem de Comunicação. Aqui lado a lado, né, aqui está mais visível, né, o que está aqui é o que está à direita, né, então... É um outro detalhe, também eu comecei no meu trabalho, em princípio, a tirar fotografias. E fotografia, o problema da fotografia é que ela é pesada, né? Então você começa a colocar, mais trabalhando com Word, começa a ficar pesado, que às vezes 3, 4 páginas tem que montar um arquivo, tem que fazer N arquivos. Né? Até mesmo teve acho que 20 arquivos diferentes, porque não comportava, né? E ficava pulando para lá, para até aprender as figurinhas, como diz, dentro da página. No caso... aí eu tive a sorte, no decorrer do trabalho, várias coisas do que estava trabalhando já começaram a estar disponíveis na internet. Aí ficava mais fácil de estar copiando, né? Tanto do Vladimir, quanto dos poetas concretos, já viam, como também do Meli Castro, um poeta português que eu também da poesia experimental. Aí eu já consegui realmente... E hoje realmente está disponível. Né? São algumas das versões. Tá? Bom, eu vou ter que só... Eu ia passar a produção contemporânea, eu vou passar, mais para... Eu mencionei da exposição de contrapoemas e anfipoemas. Ó. Produção dele de 95 até 2007. O que eu mencionei? Ó, 1000 lâminas ou 1000 telas por em cada projeção, em cada projetor, né? Tá? No tempo de 7 segundos, cada um, intervalo. Tá? Então, assim, a Regina Pochan e o Vladimir Dias Pino. Eu, quando entrei em contato com eles, eu me lembro que a Regina tinha uma página, tem até hoje, está disponível, está mais arrumadinho, Lambuja, acho que ao final aqui, uma das coisas eu tenho o site, né, que é lambuja.blog. Você lembra qual que é? Que está atualizado, está mais arrumadinho. Tá? Então, realmente, eu conheci através, né, desse blog. Tá? E aí, eu ficava em dúvida, quer dizer, ou comecei a ficar em dúvida desde o início, bom, mas o que é da Regina, o que é do Vladimir, é dos dois, quem é quem? Eu cheguei a perguntar isso mais de uma vez, nunca me responderam. Tá? Então, penso, né, acredito que até para, né, manter essa questão de um trabalho em dupla, né, realmente, né, quer dizer, sendo feito, eu cheguei até a ouvir, se confirma, né, também nem vem o caso, né, que teria sido ela que introduziu ele ao mundo da informática, ao computador, etc e tal, né. Mas o importante, falando que desde então fizeram e fazem trabalho juntos e pronto, né, o que importa é o resultado final, né. E não quem ensinou quem ou quem fez o quê. Tá? Eu estou dizendo isso porque no início eles que era uma pequena experiência visual, vamos dizer, ela pediu o poema que era para cromatizar. Tá? E aí fez 3 versões, né, do poema. Fipa, que eu acabei publicando no meu livro Teias e Teares, uma delas tem até a única versão colorida tem que é na folha de rosto. Primeira folha de rosto. Aí internamente foi em preto e branco. Aí quando fui publicar o livro ano passado, eu entrei em contato para saber, escuta, né, eu vou publicar meu livro, gostaria de saber, né, tem autorização para publicar as versões. Aí tudo bem, entendeu? Ela falou, exato, só que tem uma... que era Vladimir e Regina Pochan. E pedi, então, por favor, retira na Vladimir e mantenha somente Regina Pochan. Tá? Então, novamente, a abertura contrapoemas e anfipoemas. Contrapoemas são os poemas puramente visuais. E anfipoemas que ainda tem, né, texto e visualidade. Então, essa parte contemporânea, né, dele. Tá? Então, na exploração de cor, de traços, de imagem, então, todo o trabalho são cerca de 2.500 contrapoemas e 2.500 anfipoemas. Tá?
também é possível, né, você ter, sim. E aí, não por acaso, as palavras geradoras, né, que continuam a palavra geradora dessa posição dos anfipoemas, é justamente, quase, em grande parte dos slides, das telas, né, ou das lâminas, se formos pensar em é cor e luz. Né, está presente em centenas de coisas, tem a palavra cor e luz, né, trabalho com. Aí, ó, cor e luz, né, como disse, discursivamente também se sustentam, na grande parte deles. Tá? Então, só às vezes a cor astraz ou em repente luz. Muito. A astúcia da luz no branco em armas diminutos. Essa cor seja aqui, até porque luz. E por aí vai. Isso aqui está disponível no site Enciclopédia Visual, que tem quase toda a obra do Vladimir. Quer dizer, quase toda não, né? Aí seria pretensão dizer quase toda, uma grande parte, né? Uma boa seleção do material dos primeiros livros, mais disponível no site enciclopediavisual.com.br. Esperança do branco é ver a luz entrando no labirinto. Isso aqui é fantástica, né? Essa definição, esse conceito aqui, né? Então, reflete bem o... Bom, é uma exata, capaz, cor e dita luz ao quanto diga. Aí quanto vai, né, nos poemas que são os anfipoemas, ainda vai bem, né? Aí, aqui já são, eu achei que fosse passar direto para os contrapoemas, né? Aqui são algumas caixas transparentes, né, dele, né? O trabalho feito... Parece ser a grafite, né? Também disponíveis no site, né? Tá? As caixas transparentes. Eu utilizei algumas delas só, acho que as duas ou três na minha, na minha tese. Pigmentos, pigmentações, ideia, tudo que está sendo dito também, que tem trabalhado agora. Aí aqui que começam os contrapoemas, né? Contrapoemas, isso aí é visual. Eu estava passando para os meus alunos, professor, como que você vai pedir para a gente analisar isso aí? Não vou pedir para vocês, não. Realmente, tá. Então, já os contrapoemas, sim, pois não? Uhum. Sim, o Vladimir, desde o pai dele ter sido, né, tipógrafo, e desde o começo, né, ter dado essa experiência, né, com pai de família, e segundo diz alguns, a observação de ver a mãe dele também trabalhando com retalhos e tudo mais, e vendo aquelas figuras, o resultado que dava a partir do que ficava no chão, do que restava, e aí começa um trabalho mesmo de elaboração, de experimentação, né, desde cedo, né. E até hoje, né, na UFMT ele trabalhou durante 7 anos, né, que foi isso como técnico, né, e produzindo uma série de publicações dentro da UFMT. Então, o trabalho dele de parte, por exemplo, de experiência de gráfico, né, parte dele está combinado nesse livro aqui, A Marca Logotipo Brasileiros, Vladimir Dias Pina e João Felício dos Santos, tá, em que ele fala, tem intervenções, como tudo que o Vladimir produz, realmente tem intervenções, né, a partir dos diversos logotipos na época enquanto foi publicado esse livro, né, e que faz parte inicial do projeto dele de publicar uma enciclopédia visual, né, seria de 1000 volumes, né, seria, então um trabalho o resto da vida.
Não me lembro. Eu teria que falar até devido ao tempo, né? Eu gostaria de dizer que, do que eu trouxe aqui para falar hoje, tá? Essa relação inicial do Vladimir com o Silva Freire, eu quando estava pesquisando, eu fiquei pensando, e aí eu vou passar essas indagações aqui para discussão, se até que ponto que alguma das publicações do Silva Freire, né, se não tivessem a intervenção do Vladimir, como é que seria? Cito, a trilogia do Silva Freire. A trilogia do Silva Freire, né, que ficaram em 2 volumes, né? Tentei arrancar dele onde está o 3º volume, né? Aí ele desconversou por mais uma vez e desistiu. Então, a trilogia do Silva Freire tem, da primeira à última página, intervenções do Vladimir. Tá? E que eu diria, uma intervenção boa. Certo? Considero uma intervenção boa. Um dos únicos trabalhos, eu lembro quando, durante a pesquisa, eu verifiquei que o livro, se não me engano, não sei se é o Barroco Branco, que chegou a sair como livro, que ainda eu encontrei uma versão com intervenção, quer dizer, com a atuação conjunta do Vladimir Dias Pino. E um dos livros, diria, né, entre aspas, puros sem a intervenção do Vladimir, é justamente Águas de Visitação. Tá? Tem uma versão, né? Essa versão publicada, você tem aqui o texto. O que chama-se o texto, né? Então, é difícil se desvincular, porque é um trabalho, né, ou uma parceria que ocorreu, né, desde cedo, né, desde jovens, né, e que foi, eu diria, não só até a morte, até após a morte, já que ele organizou, né, a trilogia, certo? Ou a publicação, por exemplo, do trabalho inicial também publicado da USMT, né? Esse catálogo de exposição de 86, por exemplo, né? Silva Freire e tal. Esse aqui que eu citei, né? Que eu trabalhei durante grande parte só com a fotocópia, e aí no decorrer da pesquisa que eu encontrei para comprar pela internet, né? Veio ter um autógrafo, inclusive, assim. E aí que fui verificar, né, que, mas olha, ele é colorido, são folhas coloridas e tudo mais. Como tinha fotocópia, eu não havia tentado, né, com esses detalhes, né. E eu também destacaria aqui, né, dentre os cadernos de cultura que ele publicou, né, até tinha a imagem aqui e tal, mas você deve ter ouvido falar dos cadernos de cultura, cerca de 12 cadernos de cultura que o Silva Freire publicou, em que vários deles depois, ou vários dos poemas que aparecem nos cadernos de cultura, né, foram compilados e publicados, a boa parte dele, no próprio Águas de Visitação. Então, como livro mesmo, ele teve poucos livros no sentido tradicional, né? Mas como nós falamos aqui vanguarda, o livro em questão, o objeto livro, né? Ele não precisa aparecer como tal, tá? Nós estamos falando aqui no próprio conceito de livro de artista, né? Então, realmente, perfeitamente entendível e diria até admirável. Um outro catálogo, né, que eu gostei, que saiu há 2 anos atrás, né, que foi o trabalho da Casa Silva Freire, né, foi no ano retrasado, do catálogo Gol, tá? A partir da lógica, né, de novo, né, da arte feita pelo Vladimir, o Luiz Segada realmente trabalhou nas mais diversas dimensões, no acrílico, transparências e tudo mais, realmente um trabalho também que achei sublime. Tá? O catálogo Gol, tá? E na prosa, a Cristina, né, organizou a Japa e outros cronicontos cuiabanos, né, que ainda é disponível para adquirir, acho que os outros é mais difícil de achar, né, esse aqui ainda encontra-se para a venda, que é a prosa do Silva Freire, então a Japa e outros cronicontos cuiabanos. Não sei se tem ainda algum original, preparado algumas coisas assim para posterior publicação, né. Os do Vladimir, como eu disse, né, eu já mencionei esse aqui é possível encontrar, acha-se fácil para comprar pela internet, o Processo de Linguagem de Comunicação, tá? Esses outros aqui, né, acho que não acham, não, assim, tão fácil, numéricos,
ou ainda mais o manualzinho de explicação, que é mais difícil ainda de achar, né? E esse aqui que é interessante, né, que acabei lendo no decorrer, que é a Metacrítica de Augusto de Campos, escrito pelo Álvaro de Sá e Ney de Sá, que no início, como o Vladimir fazia parte, né, do grupo dos concretistas, né, então o Augusto de Campos, né, colocava o Vladimir lá em cima, né, elogiava e coisa e tal. Aí quando, primeiro foi Regular que rompeu com o grupo paulista, depois o Vladimir rompeu também e fundou o Poema Processo. Aí o que aconteceu? Coisas que o Augusto já havia escrito, ele reescreveu quando foi publicar em livro, tá? E aí foi, digamos, entre aspas, né, procurando diminuir Vladimir Dias Pino. Aí o que o Álvaro de Sá e a Ney de Sá fizeram? Durante 2 anos se detiveram, né, num artigo publicado por Augusto de Campos e fizeram uma metacrítica. Tipo, aponta então o texto original do Augusto e como que ficou após o corte. E aí eles vão realmente, digamos, atacando, combatendo, né, tipo uma terceira voz. A Ney acabou falando, olha, nós acabamos, foi uma coisa desgastante, 2 anos que nós ocupamos com isso, perdemos, não sei nem se valeu a pena, né, mas é uma briga curiosa, né, do ponto de vista estético, né, e quando estava já tinha marcado a data da minha defesa, que 1 mês e pouco antes eu recebi pelos Correios esse livro, né, que foi publicado pela editora Aeroplano, do Vladimir Dias Pino, que é precedido, né, da questão das artes que eu falei, né, já as artes a partir de letras, né. Então um livro realmente muito bem organizado, que fazia falta, que carecia de ter no mercado, né, então digno, um livro de arte mesmo, um livro de artista, né, e que tem a compilação já, né, atualizada, com cores e tudo mais, tem aqui, como se diz? Escaneado, mas esqueci o nome, como é que se diz quando tem a fax, a versão facsímile, né, dos primeiros livros dele, aqui também bem organizado pela editora Aeroplano, acho que ainda é possível adquirir no mercado. Eu já falei da página disponível, né, então felizmente hoje em dia tem disponível. Só que nós não temos uma página, vamos colocar assim, né, até porque é recente aqui em Mato Grosso, para estudo da obra de Silva Freire. Eu até ontem à noite estava revendo umas entrevistas que eu fiz. Já tem agora? Ah, tá. Até revendo uma gravação que eu fiz com algumas gravações da minha tese, eu fiz uma pergunta para a professora Marinei, que vai, né, falar em seguida aqui em relação a isso, né? Mas como é que essa ponta eu explicaria o fato do Vladimir estar presente na história da literatura brasileira e o Silva Freire não está? Mas aqui em Mato Grosso é o Silva Freire, digamos, né, que impera, tá? Mais do que o Vladimir, né? Ela fez essa modificação, não vou dizer qual que foi aqui, aqui não vou repetir, né? Mas, em suma, eu quero dizer que houve todo um trabalho, uma preparação realmente desses dois, no sentido de tornar o fato, talvez, né, do Vladimir, do Silva Freire ser de Mato Grosso, né? Torná-lo mais conhecido, ser uma liderança aqui, realmente, né? Local, regional, tudo mais, mas isso, em contrapartida, dificultou com relação ao plano estético em nível nacional. Tanto é que há 2 anos atrás, num evento em Tangará da Serra, que estive presente, o professor Pires Laranjeira, que ministra aula de literatura brasileira em Portugal, lá no Distrito de Coimbra, quando apresentei, né, um texto do Vladimir, a partir do poema Gol, tal, ele ficou assim realmente, e um outro texto também que apresentei de Silva Freire, ele ficou extasiado pelo Silva Freire. Como que eu nunca ouvi falar do Silva Freire? Realmente, né? E aí ele disse, olha, ele é o introdutor realmente, né, do concretismo no Brasil. Ele já, né, foi adiante realmente em relação. Ele ficou assim encantado mesmo pelo trabalho do Silva Freire. Tá? Então, aí está esse desafio, né? Realmente a Casa Silva Freire começando o trabalho, procurando organizar, ter uma organicidade, mas academicamente, na academia, ainda há uma lacuna. Você digita estudos críticos de Silva Freire, né, não vão aparecer muitos nomes na internet, não. Aparece quando se você digitar só Silva Freire, aparece um advogado lá que se chama Silva Freire, que não é um escritório de advocacia. Tá? Então tem essa lacuna a ocuparmos, preenchermos, provavelmente seria nas universidades, para diminuir esse espaço.